É porque você tem que se encontrar dentro de você. É porque tá dentro de você. Você precisa estar dentro de você. E aí que você vai encontrar o teu propósito, tá? Que mais que eu anotei aqui pra vocês, ó? O meu maior medo é ficar pobre. Pobreza é improdutividade. Se você vai atrás, se você trabalha, se você quer alguma coisa, você consegue se movimentar. Mas você não pode ter medo. Porque o medo, ele te prende. Lembre que o maior medo do ser humano é o medo de ser julgado e criticado. É aquele que te mantém preso e que não te mantém aqui na presença. E o quanto que você deixa de fluir para outras pessoas. Lembrem do rio, quem estava na live de ontem, que eu falei ontem do rio, lembra que quando você deixa de ser você, você não flui. E isso cria uma barreira. E quanto maior essa barreira, mais lá embaixo, mais gente deixa de evoluir porque você está com medo. E você deixa de ser você. Pensa um rio trancado. Como é que os peixes vão subir? Destranca esse rio aí. O peixe sobe, vai lá pro cria e flui. Já parou pra pensar nisso? Então você é a fonte, você é a cachoeira, você é igual, é a imagem, você é o único, só que você precisa fluir. Quem aí anotou ali? Quais os ciclos da mudança? Quem tá aí ao vivo e vai estar anotando aí? Eu vou passar agora os ciclos de mudança. Essa live não vai ficar aqui gravada no Instagram, só vai ficar no YouTube. Se vocês depois quiserem acessar, acessem lá no meu YouTube, tá? Então, nós precisamos de um ciclo de mudança, que eu anotei aqui para vocês, tá? E esse ciclo de mudança, ele requer que a gente tenha uma reprogramação da nossa mente. E para nós reprogramarmos a nossa mente, a gente precisa ressignificar isso. Então, eu vou ler aqui alguns gatilhos mentais e se rolar aí que seja igual de vocês, aproveita e anota e ressignifica em vocês aí, tá? Então, aqui tem alguns que eu coloquei aqui, ó. Eu tenho medo de morrer. A morte, eu ressignifiquei, tô dizendo eu. Você vai ressignificar do jeito que é mais leve pra você. Eu tenho medo de morrer. A morte é algo natural, que eu ainda não entendo, mas eu sei que é algo natural. Por isso eu vou viver muito bem hoje, tá? Eu tenho medo de andar de avião. Eu amo a altura. Eu amo ver coisas do alto. É ressignificações que eu fiz. Eu tenho medo de parecer ridículo e as pessoas me julgarem. Eu me amo e eu sei quem eu sou, que eu sou a fonte. Então ninguém pode me julgar. Me preocupo muito com o que os outros vão falar. Não tenho nada. Olha como eu ressignifiquei aqui, ó. Não tô nem aí pro que os outros pensam, porque eu sei quem eu sou, tá? Vocês estão entendendo? Quem tá ali, tá desde o início, tá conseguindo entender, tá conseguindo pegar, tá conseguindo aproveitar o assunto aqui? Responde pra mim aí, por favor, porque eu preciso aí do parecer de vocês. Me ajudem aí! Então, olha lá, ó. Não quero ser rico. Todo rico é soberbo, desonesto, orgulhoso e metido. Rico é ser livre, tá? Então, dessa forma que eu ressignifiquei os meus medos. Uma vez, eu vou contar pra vocês uma vez. Tá entendendo, Samara? Deu pra você começar a pegar algumas coisas aí? Então, tá. Uma vez, que eu contar pra vocês de um medo meu. Eu recebi uma meta muito alta pra ser atingida, né? Muito alta não, era algo que era fora da minha realidade que eu vivia. E eu conto pra vocês assim que eu fiquei com medo, mas eu não disse que não, né? E o que eu fiz com esse medo? Eu usei ele a meu favor e eu ressignifiquei ele, dizendo assim, então, se esse local nunca conseguiu, nunca atingiu, eu vou fazer esse local atingir. E vocês acreditem, deu a meta, deu o valor. O que eu quero dizer? Quando eu liguei esse computador hoje, quando eu liguei esse celular aqui, eu senti muito medo. O que as pessoas vão dizer? Vão dizer que eu não sei, que eu não domino o assunto? Entrou medo. Aí eu peguei e disse assim, eu sou a fonte.
Eu passei por tudo isso. Eu estudo, eu leio, eu vivi isso na prática, eu vivo isso na prática. Então, eu sei lidar com esse medo. O que eu não posso é deixar ele ser maior do que eu. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Se eu não ensinar vocês, se eu não estiver aqui falando para vocês isso tudo que eu aprendi, quantos de vocês aí pode ser que não consigam melhorar a vida de vocês? Vão dizer que você é muito fera, Sandra. Não sei. Não tô preocupada. Que seja o que tem que ser. Porque a gente não pode ter medo de ser julgada. Quando você descobre, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando você descobrir quem você é e o que você nasceu pra ser, teu propósito, tem intimidade com a tua pior dor, tá? Olha a tua pior dor, olha a tua pior dificuldade, porque você vai conseguir achar teu propósito. E se você não tiver um propósito, você não vai pra frente. Não vai prosperar. Prosperar, o que é prosperar? Prosperar é você ser livre, tá? E ser livre não é fazer tudo o que você quer. É não fazer nada, tá? Você não precisa fazer nada quando você é livre. Porque o que acontece? Porque os medos te dominam. E quando você derrubar um medo, umzinho por um, nada te segura. Medo traz procrastinação, tá? O medo traz procrastinação. Elas são irmãzinhas. Amanhã eu vou falar das irmãs do medo. Vocês já viram, sabe, das irmãs do medo? A gente tem as irmãs do medo, tá? A inércia, a dona inércia, a dona procrastinação, tá? Tem as irmãzinhas do medo aí. Então amanhã eu vou falar com vocês sobre as irmãs do medo, tá? Coloque mais algum medo aí pra me ajudar vocês a ressignificar. O que deixa você improdutivo? Por que você está improdutivo? Pior, dor pra mim é perder, morte, pessoas muito próximas. Não se perde nada, se transmuta. Não se perde nada, tudo se transmuta. Por que medo de perder se você não se encontrou? Se você vive com a pessoa, se você tá ali presente, tá dando o teu máximo, é o ciclo natural da morte. Olha como eu coloquei pra mim aqui, ó, o medo da morte, o medo de perder pessoas, onde é que eu coloquei aqui, ó, que eu ressignifiquei pra mim. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, que eu vi aqui, que eu acho que quem tem pavor de cobra a ponto de passar mal. Adilis, isso... Sandra, tem muito medo de cobra, pânico, ó, 2 pessoas aí colocaram de cobra. Deixa eu contar pra vocês que eu também tinha medo de cobra. Deixa eu contar pra vocês. O que eu fiz? Que bom que vocês falaram isso aí. Cara, como é que eu superei esse medo de cobra? Quando eu tinha uns 7, 8 anos, pra quem não me conhece, eu sou do Rio Grande do Sul e moro em Santa Catarina desde 2011, tá? E aí eu morava no interiorzão, no interior, assim, bem no meio do matão, tá? Eu me criei bem no meio do mato. Fui analfabetizada em escola de interior, que tinha todo mundo de 1ª a 4ª série junto, caminhava 4 quilômetros, desse tipo aí eu fui analfabetizada, tá? Pra vocês verem que chucra que eu sou. Então, se às vezes eu sou meio chucra, entenda que eu tenho essas raízes aí, tá bom? O que acontece? Eu tinha uns 7, 8 anos e eu era muito metida, né? Quem falando? E aí eu fui com meu pai pro mato. Quando eu tinha essa idade, uma cobra passou. Eu lembro como hoje, assim, ó. A cobra tava de pé, tá? Eu tava de pé e essa cobra passou por trás das minhas pernas. Eu lembro até hoje, era uma cobra vermelha com preta. Eu só senti o calor. Eu tava de pé assim no mato, de chinelo de dedo, de calção e chinelo de dedo. E eu só senti um calorzinho e eu dei um pulo. E eu disse, ai! Daí eu disse, é uma cobra. O que o meu pai fez? Eu não tinha noção do que uma cobra podia fazer. E eles não acreditaram em mim, porque eu não me assustei tanto com a cobra. Eu disse, acho que é uma cobra que tem aqui. E eu não me assustei, porque eu não tinha noção do que uma cobra podia fazer, tá? Olha isso, tá? Tava meu pai, meu tio, meu primo, e essa cobra passou. E eu disse assim, tem uma cobra aqui. Nem é, porque eu não me assustei, porque eu não tinha noção do que era uma cobra. Aí, olha só.
Daí a gente continuou andando, a cobra apareceu e eles mataram a cobra. Depois que eles mataram a cobra, eu entendi o que era a cobra. E daí eles ficaram me falando. E aí eu fiquei com medo de cobra. Então eu desenvolvi um medo de cobra, eu tinha muito medo de cobra, tá? Aí o que eu fiz? O ano passado, quando eu fui pular lá, de bump jump, tinha uma cobra, daquelas gigantes. Tinha uma amarela e adivinha, tinha uma preta com vermelha. Adivinha? O que eu fiz? Eu fui lá pegar a tal da cobra. É só você fazer. Tava com medo? Tava morrendo de medo. Mas eu fui lá e superei esse medo. Por quê? Eu tô no comando. Porque o que acontece? Vocês sabem que um cachorro, uma cobra, quando você... Quando você tá com medo, a gente exala, tá? A gente exala pro nosso campo e a gente emite em tudo na nossa vida, tá? Então, se você tá com medo de fechar um negócio, tá com medo de alguma coisa, você tá exalando isso e a outra pessoa inconscientemente capta isso, tá? Então, os animais, nós somos temos uma sensibilidade. E os animais muito mais, porque eles têm outras formas. Então, a cobra, ela sente, ela fareja o teu medo e ela vai vir te picar. Assim como um cachorro. Quando eu tinha 6, 7 anos, também 8 anos, eu tive uma infância bem agitada, assim, porque eu era uma criança muito metida. Eu fui mordida por um cachorro. Até o dono do cachorro deve estar aí. Tava aí até antes, agora não sei se ele tá. O que acontece? Eu tinha muito medo de cachorro. Muito medo de cachorro. Adivinha o que eu tô dentro de casa hoje? Um cachorro. Tá? Então, o teu medo é que vai fazer você transmutar. Mas o que eu tava falando ali, o medo de cobra, quem tem medo de cobra e pânico de cobra, tenta entender da onde que veio esse medo, quem que colocou esse medo em você, por que colocou esse medo e ressignifica esse medo, tá? Porque o que acontece? A pessoa te assustou, me assustaram na época não por maldade, tá? Me assustou para mim me prevenir porque eles viram que eu não tinha medo. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente faz isso com as crianças e faz isso para proteger e aí a gente acaba criando um medo, tá? Então ensinar o zelo, ser zelo é diferente do medo. Eu quero que vocês entendam isso. E se vocês não sabem o que é zelo, pesquisem sobre zelo, tá? Ficou claro aí, Andriele e Adilis, sobre o medo da cobra? Volta no evento, tá? E ressignifica. O que é ressignificar? Coloca uma nova programação de que a cobra, hoje vocês estão longe de cobra, que a cobra é um animal que rasteja, que ela não vai fazer mal a você, desde que você não invada o espaço dela, que você tem que ter o cuidado dela, que você respeita ela no lugar dela, sabe? E tenta trazer esse medo, resgata lá na tua memória e ressignifica isso. Porque o que acontece? Os 5 passos, então, porque daqui a pouco passa o tempo e a gente nem vê, que já é 9h15. Então, os passos para você começar a ressignificar os medos, tá? O que acontece? Como que a gente faz para mudar? Pra gente mudar o nosso mindset, tem que estar acontecendo isso com a nossa vida. Tem que estar um saco, primeira coisa, tá? Eu anotei aqui pra gente não esquecer, tá? Então, primeiro a gente tem que estar insatisfeito. Insegurança tem a ver com medo total. Total. Insegurança é a irmãzinha. É uma das irmãs que eu vou falar amanhã, tá? Insegurança é a irmã do medo. É uma irmã, prima irmã. Tá ali do ladinho, tá? É alguém que plantou alguma coisa aí. Às vezes alguém disse assim, não se exponha, porque o que os outros vão dizer? Deve estar ligado entre 8 e 10 anos de idade, tá? Alguém disse assim, Mari, não, o que vão falar? Não vai, não faz isso, é feio, sabe? Tá relacionado isso, tá? Pode estar relacionado muito a isso. Eu gosto desses coraçãozinhos, eu amo esses coraçãozinhos aqui, me manda esses coraçãozinhos aí, tá? Então, ó, voltando ali, o ciclo de mudança, tá? Qual que é o nosso ciclo de mudança? Eu já vou abrir para perguntas. Se vocês têm mais algumas perguntas, me mandem, tá? E se vocês estão gostando dessa live, gente, me falem, me comentem, porque senão eu não vou ficar aqui tomando o tempo de vocês também. E vocês também. E eu também não quero perder meu tempo, porque eu quero que vocês aprendam alguma coisa. Se vocês estão aprendendo alguma coisa, me comentem,
tá? E eu fico bem feliz em estar aqui conversando com vocês. Já que agora diz que a novela das 9 tá passando do passado, né? Então vamos criar alguma coisinha mais produtiva aqui, vamos aprender uma coisa mais legal, né? Então o ciclo de mudança que a gente começa. Primeira coisa, a gente tá insatisfeito com o que tá acontecendo na vida da gente, né? Então aí é o primeiro passo pra gente começar as nossas mudanças. Segundo passo, a gente começa a duvidar do que a gente acreditava. Quem de vocês já não passou por isso? Nossa, mas eu acreditava nisso até ontem, agora as coisas mudaram. Sim, a gente começa a mudar e ver tipo, nossa, mas eu acreditei até isso e que bom, linda. Que bom que vocês estão gostando. Cheguei atrasada, mas estou adorando. Ah, que bom, olha, lá do Distrito Federal, que honra. Ótimo, que bom, fico bem feliz. E como pode ficar melhor ainda, e vamos ficar bem, vamos trocando ideias. E eu quero que vocês tragam assuntos também para mim, tá? Então, ciclo de mudança. Primeiro, você começa então, ali que eu anotei aqui, ó. A gente fica insatisfeito com os resultados que a gente tem. A gente começa a duvidar das nossas crenças, tá? E aí a gente começa a crer em algo diferente. Esse é o ponto. Porque quando a gente começa a querer colocar uma crença nova na nossa mente, é a hora de ressignificar, então, tudo isso que a gente estava vivendo. Para quê? Começar o quê? A arrebentar esse muro aqui, ó. A gente tem que o quê? Destruir esse muro pra gente o quê? Fluir, tá? Se a gente destrói o muro, a gente começa a fluir. E aí a gente começa o quê? Jorrar água. E começa a vir mais água. E começa a fluir. Então, quando eu começo a ressignificar esses medos, a gente começa a fluir. Vou ler mais alguns medos aqui, ó, tá? Nunca vou conseguir crescer na vida. Estou no caminho certo, dando um passo de cada vez. Você entendeu? Cada vez que esses medos virem na mente de vocês, vocês vão colocar vão ressignificar. Por isso que é importante vocês listar os medos de vocês, colocar lá a porcentagem que vocês estão, que esse medo tá definindo vocês, certo? E aí pegar cada um desses medos e ressignificando. Deu para entender agora?